Alô rapaziada, tudo bom? O vídeo hoje é sobre como configurar a BIOS. Eu vou mostrar para vocês como se configura a BIOS. Ainda que você não queira fazer nenhum overclock, existem várias coisas que você precisa configurar na sua BIOS para que o seu computador funcione de forma mais otimizada, economize mais energia e inclusive ganhe até um pouco mais de performance. Nesse princípio, nesse primeiro vídeo aqui, o foco é mais na configuração de otimização da BIOS. A gente não vai estar aqui visando performance em si, mas otimizar a BIOS para que o seu computador consuma menos energia e mantenha a mesma performance, e às vezes, como vocês vão ver, ganha-se até um pouquinho. Tá? Eu vou também passar alguns conceitos sobre voltagem, enfim, como é que se configura a voltagem na BIOS, VDRUP, etc. Então vamos lá, o primeiro passo para se configurar a BIOS é desabilitar tudo aquilo que você não usa, para que não esteja consumindo recursos desnecessariamente no computador. Tá? A primeira regra aqui é, se você não sabe o que é, não mexa. Tá? Quando você for mexer e configurar a BIOS, se você não sabe o que é, não mexa. Mas é sempre bom estar com o manual da sua placa-mãe na mão, uma vez que todos esses itens estão descritos lá, e a internet também ajuda você a pesquisar. Se você tiver um tablet ou com o celular mesmo na mão, você encontra. Então, o primeiro ponto aqui, esses itens que eu vou mostrar para vocês aqui, ainda que a sua placa-mãe seja de fabricante diferente, eles vão existir, ainda que sob menus e talvez às vezes até com um nome um pouco diferente, mas todas as funções existem em todas as BIOS atualmente. Tá? Esse aqui é um 7700K e, como eu já falei, o primeiro passo é desabilitar tudo aquilo que a gente não usa. Então eu vou aqui no chipset. Esse VTD é a Virtualization Technology, para quem usa máquina virtual, a gente não usa isso, vamos desabilitar. O gráfico interno é a GPU onboard, no caso do 7700 e do i7 ele tem um GPU onboard, eu acredito que o i5 também tenha. Enfim, se o seu CPU tem uma GPU onboard interna nele, você não usa, você tem uma placa gráfica externa, como a maioria das pessoas, você desabilita isso. Tá? E especialmente também para overclock, isso às vezes também ajuda na estabilidade do overclock, desabilitando a GPU interna. Contudo, vale lembrar que se você utiliza programas como Premiere, por exemplo, deixando a GPU interna da CPU habilitada, o Premiere consegue utilizá-la e isso reduz drasticamente o tempo necessário para renderizar vídeos, isso melhora muito a performance do programa. Então, isso é um teste que vale a pena fazer. No caso do controlador de áudio on-board, eu tenho uma placa de áudio externa, não uso áudio on-board no momento da minha placa-mãe, então eu vou desabilitar isso aqui também. Esses timers aqui, isso aqui a gente não precisa mexer. Vamos aqui para periférico. O display inicial está no PCI. Aqui a gente tem gráfico interno, que a gente não está usando, a GPU, que inclusive a gente já desabilitou. E aqui a gente tem o PCI Express Slot 1, que é onde está a minha placa de vídeo. Está tudo certo aqui, não precisa mexer em nada. O controlador de rede on-board estou usando, fica habilitado. Aqui é para fazer RAID, que é o aparelhamento de HD ou SSD. Nesse caso aqui, isso é para quando você quer fazer isso antes de instalar o sistema e faz pela BIOS, para muitas vezes até instalar o sistema já num array de HDs em RAID. Mas se você não está utilizando isso aqui, não precisa mexer. E se você quiser fazer um RAID num par de HDs que não seja o seu HD do sistema, já com Windows instalado, você pode fazer isso pelo Windows, pelo Disk Management, que é bem mais simples, inclusive. Aqui é o conector de LED da minha placa-mãe, não estou usando, desabilita. Aqui é o RGB Fusion, que é o programa que essa minha placa-mãe tem RGB. Como eu não uso isso, enfim, não faço questão, mas principalmente até fica bonitinho. Mas a razão que eu não uso é essa aqui, rapaziada. Dê uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, está com o RGB ligado e vocês podem ver que a minha linha de 5 volts está abaixo de 5 volts. Ainda que isso aqui ainda esteja dentro da tolerância aceitável. De toda sorte, ninguém quer isso. Você quer as suas linhas de voltagem, especificamente a de 5 volts, que é uma linha muito importante, perfeitamente dentro do padrão. Né? E eu descobri, no início eu fiquei meio encucado com isso aqui, achei que pudesse ser a minha placa-mãe, estava com algum problema nos controladores de voltagem, etc. Mas eu descobri que desabilitando aqui o RGB Fusion, como eu vou mostrar para vocês,
a voltagem volta ao normal, ou seja, não sei se o controlador de voltagem não aguenta esse RGB Fusion, ou se ele puxa realmente muita tensão, se seria a minha fonte. Eu acredito que seja mais uma questão da placa-mãe. O fato é que eu prefiro minhas linhas de voltagens corretas do que a minha placa-mãe toda iluminada, então eu desabilito isso aqui, mas saibam que isso é uma escolha pessoal, a razão que eu faço é essa, vocês escolhem. Isso aqui a gente não usa, desabilitado, isso aqui também a gente não usa, isso aqui é a configuração do USB 3.0, que tenha controle de voltagem para alguns tipos de dispositivo, HDs externos e tal, que precisa aumentar a voltagem, você pode controlar isso. Isso aqui a gente não usa, normal. Aqui é importante você... não, perdão, aqui é o meus controladores de of board, não tem nada. Trusted Computer, aqui a gente tem que vir aqui nos controladores SATA, tá? Onde tem os HDs SATA de vocês, ou SSDs. Obviamente está habilitado aqui. Aqui vocês têm que certificar que está em HCI, modo HCI, que é o melhor que tem. Normalmente as placas, se você tem uma placa-mãe moderna, etc., isso já vem default, mas se a sua é mais antiga, especialmente se você tem SSD, mas qualquer HD SATA já segunda geração, isso aqui tem que estar HCI. Isso aqui é o Link Power Management, fica aí, modo agressivo, isso é uma função mais específica da minha placa. E aqui a gente vai desabilitar todos os portes SATAs que vocês não estão usando. Então, se a sua placa-mãe tem 10 portes SATA, 5, 3, 4, e você só usa um HD, 2 HD, você vai entrar aqui e encontrar isso aqui na sua placa, na sua BIOS, e desabilitar todos os que não estão usados. Então, no meu caso, eu não estou usando o SATA porte 0, porque eu estou usando um SSD M.2 NVMe, que quando ele é instalado ele desabilita, ele ocupa esse lane aí, então a gente vai desabilitar, não está usado. O SATA 1, o SATA 2 e o SATA 3 eu estou usando. O SATA 4 tem um HD instalado, mas eu não uso esse HD, é um HD antigo que está aí no meu sistema, só estou com preguiça de tirar, mas ele fica desabilitado. E o port 5 não tem nada, eu desabilito também. Okay? Então você vai lá e vai desabilitar aqui como eu fiz. Passando para o próximo item, aqui é a configuração de boot. Isso aqui normalmente é configurado automático, mas certifique que a ordem do seu boot está correta. O seu HD de boot normalmente é o Boot Manager. Eu só tenho um HD de boot que já está, que é o meu SSD Samsung 970, que é um SSD excelente, inclusive recomendo para qualquer pessoa que queira um upgrade que de fato vai dar um bom boost de performance no seu computador. Aqui é o Full Screen Logo, para aparecer o Full Screen, a logo da placa-mãe quando iniciar. Eu gosto de desabilitar isso aqui, preferência pessoal, acho que fica mais rápido o boot. Fast Boot, isso aqui, rapaziada, é o seguinte, em regra, se você tem essa função, você não está fazendo overclock, nada, você pode habilitar. Não recomendo Ultra Fast, que ele pula muitas etapas e tal de verificação de memória. Mas assim, se você vai fazer overclock, principalmente de memória, é melhor manter isso aqui desabilitado. Uma vez que o seu overclock já esteja estável, enfim, você já está rodando há bastante tempo, a máquina já está no jeito que ela tem que ficar, você pode voltar aqui e habilitar isso aqui. Isso aqui é umas funções que eu não sei se tem outras placas-mãe, na minha placa-mãe tem. Na minha mãe foi boa. Na minha placa-mãe tem. Isso aqui é algumas funções do Windows. Como eu tenho o Windows original, eu não sei se isso aqui provavelmente não faz diferença nenhuma, mas como eu tenho, aconselho vocês também pararem de usar o piratão. Compre um key do Windows que é barato hoje em dia na internet. Menos de R$100 vocês encontram. Então eu boto aqui o Windows 10 WHQL Certified. Não sei se isso faz alguma diferença, mas como eu tenho, eu habilito. Como eu falei, se você não tem ou não sabe o que é, não tem certeza, não mexa, isso não vai fazer diferença nenhuma. Passando para o próximo menu System, aqui a gente não tem nada a mexer, a data da BIOS, do sistema, essa data que é muito importante, se essa data estiver em desacordo com a data do Windows, do computador da bug. Então, hoje em dia, antigamente tinha mais esses problemas, mas se a sua bateria da sua placa-mãe descarregar ou ficar muito antiga, ficar muito tempo guardada, ficou uma placa-mãe que não ficou usada, enfim, tem que verificar essa data aqui e, eventualmente, e a hora, se necessário, ajeitar de acordo com o celular, que isso aqui, senão o computador não liga, não boota direito, dá uma série de problemas se essa data estiver em desacordo aqui com a data real. Mas como não é o nosso caso, em regra você não deve precisar mexer nisso aqui. Esses próximos passos aqui é já para
a questão do overclock aqui, como eu falei, é o primeiro passo. A gente simplesmente está deixando o computador default, como ele vem de fábrica, só desabilitando, fazendo isso aqui. Se você não quiser mexer em mais nada, você deve pelo menos fazer isso, tá? Aqui é para configurar os fãs, as curvas de ventilador. Isso aqui é uma outra questão, mas eu recomendo, se você vive numa cidade quente, deixar tudo no máximo. Se a sua cidade é mais friazinha, etc., pode deixar no padrão, que ele se autorregula bem. Aqui por enquanto está tudo em alto, como vocês estão vendo, então vamos deixar tudo em alto, não vamos mexer nisso aqui. Aqui a configuração de memória, eu recomendo a vocês, se vocês têm uma memória que tem o perfil XMP, se você não sabe ou não tem, não mexa. Mas se você sabe que se você está no meu canal, é porque realmente você já se interessa por overclock, você sabe que é perfil XMP. Se você pagou mais caro por uma memória que tenha perfil XMP, eu aconselho vir aqui e habilitar isso, obviamente, né? Porque não faz sentido, tá? Não custa nada, 2 cliques, habilitou. Isso não deixa de ser um overclock, em alguns casos pode causar alguma instabilidade, mas é muito raro, uma vez que esse é um overclock feito pelo fabricante para funcionar em todas as placas. Então você basta habilitar e funciona. Esse é o propósito do XMP, overclock para burro. Então, aqui nós temos outras funções, como eu falei, não vou entrar nisso aqui agora, que isso aqui a gente vai configurar manualmente depois. Voltagem de processador, voltagem da memória RAM, etc. Load Line Calibration, isso aqui eu vou mostrar para vocês agora a importância disso aqui também. Tá? Então, recapitulando o que nós fizemos, simplesmente entramos na BIOS, desabilitamos tudo aquilo que nós não usamos, controladores de áudio, de SATA, etc. Tudo que não está conectado a nada, que nós não usamos. E simplesmente isso, e ligamos o XMP da memória, né? Aqui agora a gente vai dar um save, exit setup e vamos entrar no Windows. Bem, rapaziada, de volta aqui no Windows, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos abrir o Hardware Info. Eu recomendo esse programa para todo mundo, é o melhor programa de monitoramento que tem e é gratuito. A gente vai abrir o CPU-Z. Ok. E aqui eu vou iniciar um teste de benchmark. Eu vou iniciar o Cinebench. Então aqui é o computador todo como ele vem de fábrica. E o que eu quero que vocês prestem atenção agora aqui é que o computador está jogando 1.24 volts na CPU para 4.5 MHz. Vocês vão descobrir que isso aqui é demais, é muito. Por isso é uma das razões de você não deixar sua placa-mãe no alto, ela joga voltagens desnecessárias, e isso aqui não só desgasta desnecessariamente sua CPU, como limita o overclock que você pode dar, uma vez que se você já estiver saindo de um patamar alto, você tem menos degraus que você pode subir. E como vocês já devem saber por estar no meu canal, se não sabem, a voltagem é um dos principais fatores que permite você aumentar a velocidade do processador. Quanto mais você aumenta a voltagem, mais você aumenta a temperatura, chega num ponto onde você não pode aumentar mais, porque a temperatura chegou no limite, a qual eu recomendo, inclusive, 85 graus nos cores mais quentes, ou no package da CPU, é a minha zona de conforto aí. O ideal é ficar até um pouco abaixo disso, tá? Então a gente está 1.224 volts, puxando aqui 24 watts de potência. Eu quero que vocês verifiquem isso aqui também, que depois, quando a gente voltar e configurar um pouco melhor a BIOS, isso aqui a gente vai melhorar o consumo de energia e vamos manter a mesma performance, tá? E preste atenção que quando eu iniciar esse teste aqui, essa voltagem vai cair. O nome disso chama VDROOP. Iniciar o teste. E como vocês podem ver, a voltagem teve uma queda aqui. A gente está puxando 74 watts no package. E a CPU bateu 62 graus. Rapaziada, a CPU de vocês não vai ter as mesmas temperaturas da minha, que a minha eu fiz um delete.
Então minhas temperaturas estão sob controle, estão muito abaixo do que uma CPU normal. Então por isso que o overclock, quando eu fizer o vídeo do overclock, eu vou mostrar um overclock possível para vocês também. Mas por enquanto, esse vídeo, essa primeira parte, é só como configurar a BIOS e como deixar ela otimizada sem fazer nenhum overclock mais intenso, mais agressivo. Então aqui a gente está com 984 de score. Nesse teste a gente bateu o máximo aí de 74 watts de consumo de energia e a voltagem caiu para 1.1 pouco, enfim, 1.1 volts aí, 1.18 volts, que a gente chama de V-Drup, isso, quando o computador ou a CPU recebe uma carga muito alta, a placa-mãe, a voltagem cai. Tá? Isso é um problema, a gente tem que consertar isso na BIOS porque isso causa instabilidade no computador. Tá? Então, feito isso, a gente vai agora voltar para a BIOS e vamos começar a ajeitar ela um pouquinho mais para ficar mais eficiente, mais otimizado. Se você não quiser fazer mais nada, você pode parar aí e pronto. Sua BIOS está configurada para você usar normal. Então a gente vai voltar na BIOS e agora, rapaziada, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar nossa BIOS toda manualmente, vamos tirar os principais itens dela do alto e vamos configurar. A gente não vai fazer, tecnicamente isso já é um overclock, mas o que a gente vai fazer é simplesmente deixar o processador na frequência máxima do turbo dele de fábrica. Então esse é um i7 7700K, o base clock é 4.2, o turbo dele é 4.5. Então o que eu vou fazer, a gente vai setar para ele ficar sempre em 4.5, vamos configurar as voltagens manualmente, vocês vão ver que a gente vai conseguir reduzir aquela voltagem que a placa-mãe jogava automaticamente e conseguir a mesma frequência com uma voltagem mais baixa. Isso vai dar menos calor, menos consumo de energia e vai permitir até que depois a gente faça um overclock e aumente essa frequência. Mas no início, essa primeira configuração é para você que não quer fazer overclock, quer só deixar o seu computador o mais otimizado possível. Então a primeira coisa que eu vim fazer é entrar na configuração de frequência da CPU, dependendo do seu fabricante vai ser em um menu diferente, né? A gente vai vir aqui em CPU Clock Ratio, que isso aqui é o multiplicador da CPU, né? Você pode acessar por aqui ou pelo Advanced Settings, tanto faz. Você vai aqui e aqui a gente vai digitar 45, que é o turbo. Né? Vamos vir aqui no avançado. A gente vai vir no On-Core Ratio, que isso aqui é o multiplicador da frequência do North Bridge. Isso aqui, o ideal para estabilidade é ficar 300 MHz abaixo do clock da CPU. Do multiplicador da CPU. Algumas placas-mães, essa minha que eu já tentei, ela não permite que eu suba, eu não sei se tem alguma coisa que eu não estou desabilitando aqui, mas ela não permite que eu diminua a distância de menos de 300, então sempre fica 300. Se está 4.5, aqui vai ficar 4.2, se tiver 4.9, aqui vai ficar 4.6, etc. Mas eu sei que tem outras placas-mães que permitem. O ideal é se você conseguir colocar esse multiplicador igual ao da CPU, é melhor. Mas isso vai gerar mais estabilidade, necessitar mais voltagem, tem que fazer os testes. Mas aqui, como eu falei, ainda não é overclock, isso é só para você usar. A gente está digitando, a gente só está tirando do alto e digitando as frequências de fábrica. Então, 4.2 no core na frequência do North Bridge aqui. Aqui é o Turbo Boost Technology, que é o turbo da CPU. Aqui tem várias formas de fazer. Você pode simplesmente desabilitar isso aqui, que é o mais simples, tá? Para manter todos os cores sempre a 4.5. Tem outra forma de fazer que eu fazia antigamente, que na minha outra placa fazia diferença. Essa aqui eu já fiz os dois e não faz diferença nenhuma. É vir aqui e digitar 45 em todos os cores. Deixar habilitado com 45 em todos os cores, vai dar no mesmo. Tá? Ou você pode vir simplesmente e desabilitar isso aqui, que é o que a gente vai fazer. Isso aqui é o limite de consumo de energia da CPU. Nessa minha placa-mãe aqui, você, quando vai fazer overclock extremo, pode aumentar isso aqui até o máximo, ainda que a sua CPU nunca vai utilizar o máximo, mas pelo menos garante que sua placa-mãe não está limitando a CPU em 91 watts, que é o TDP de fábrica da Intel. Mas assim, nessa aqui eu já fiz os testes, deixando em alto, ela libera tudo. Se precisar, ela
puxa quanto for de corrente, então já alterei. Outra coisa que você tem que fazer aqui, vá na configuração avançada da sua CPU e desabilitar todas as funções de hibernação e de redução de energia da CPU. Tá? Então são esses estados, porque isso contribui, isso causa instabilidade e prejudica o overclock, causa instabilidade no sistema e você não quer sua CPU reduzindo a performance dela. Né? Então, Speed Shift Technology, se estiver habilitado, você desabilita todos esses estados C aqui, C1, C3, C7, que são os modos de hibernação da CPU, você vai desabilitar isso aqui tudinho. Isso aqui não precisa mexer. Então a gente digitou os clocks de fábrica, 45 no clock rate da CPU, 42 no on-core, não mexeu em mais nada, desabilitou o Turbo Boost Technology. Né? Aí agora a gente vem aqui para memória, habilita o XMP, como a gente já habilitou no outro. Tá? Você vem aqui agora nas configurações de voltagem. A gente não vai mexer ainda aqui no Load Line Calibration. Isso aqui é para calibrar aquele V-Drup. Só que eu não vou mexer nisso agora, que eu quero mostrar uma coisa para vocês ainda. O que acontece se você não mexer nisso aqui, tá? Então, por enquanto, eu não vou mexer, vou deixar assim. Na voltagem da CPU, aqui, rapaziada, vocês é um passo importante. E não copiem o que eu estou fazendo. Isso aqui tem que ser feito passo a passo. Então você vai descobrir qual é a menor voltagem necessária que a sua CPU precisa para rodar no turbo de 4.5. Você vai descobrir que é muito abaixo, na maioria dos casos, do que a sua placa-mãe está jogando para ela. No caso, a gente viu lá era 1.2 de 24 volts. A razão disso é que as placas-mães, cada CPU, dependendo da qualidade do chip, do silicone, ele precisa de mais ou menos voltagem para funcionar numa certa frequência. Como as placas-mães, os fabricantes têm que garantir que a placa-mãe vai funcionar na variedade enorme de chips que eles vão encontrar pelo caminho, eles normalmente usam essas voltagens bastante agressivas, desnecessariamente agressivas, para garantir instabilidade nos diferentes tipos de CPU. Mas você vai descobrir, configurando isso aqui manualmente, que você vai precisar de muito menos voltagem. E isso tem significativa vantagem você reduzir a voltagem da sua CPU, se chama undervolting, que é você passa automaticamente a economizar muito menos energia, você passa a ter a mesma performance e a durabilidade do desgaste da sua CPU diminui muito ou praticamente zero, se você quiser usar só assim, né? Não quiser depois fazer um overclock. Para quem quer fazer overclock, isso aqui é bom porque você descobre o mínimo necessário para a sua CPU funcionar no turbo clock dela e depois você tem mais amplitude para ir aumentando, ao passo de que se você já sair numa voltagem muito alta, você não vai conseguir aumentar muito, porque essa tua temperatura vai subir muito rápido. Então aqui eu aconselho o seguinte: se você nunca fez isso, digite 1 volt. Primeiro veja lá quanto ela está jogando de fábrica, usando o CPU-Z, que nem eu mostrei na primeira parte do vídeo. Veja lá e tenha uma base. Então, se ela estiver jogando 1.2 volts, se ela já estiver jogando uma voltagem baixa, 1.1 volts, etc., de repente sua CPU consegue ainda bem menos. Então, você tira aquilo por base. Como ela está jogando 1.2 volts, eu tentaria logo 200 milivolts a menos. Você vai ficar surpreso como o seu computador consegue rodar com muito menos voltagem. De toda sorte, isso aqui você vai dar boot, tenta entrar no Windows. Se provavelmente não vai dar algum erro. Se a voltagem estiver muito baixa, ele vai travar, vai dar tela azul, ele nem vai bootar, vai reiniciar. É possível que você tenha até que resetar a BIOS, é raro, tá? Mas é normal se acontecer. Mas isso aqui é importante. Aí volta, você aumenta mais 50 milivolts e vem 1.05. Quanto mais você vai chegando perto da voltagem certa, você vai diminuindo os degraus que você aumenta. 1.05 tenta botar de novo. Você vai ver que dessa vez você já vai mais longe, vai conseguir entrar no Windows e tal. De repente, quando for fazer um teste ou alguma coisa, ele depois de um tempo faz o teste de estresse lá, ele vai dar instabilidade. Depois tem que aprender, dar uma pesquisada como faz teste de estresse de CPU usando o Prime 95. Você volta de novo aqui, aumenta mais 25, então 1.075, tá? E assim vai até você conseguir estabilidade. No próximo, 1.01. Tá? Nesse caso aqui eu já fiz isso, não vou passar, então eu já sei que o meu computador fica perfeitamente estável com
1 volt, né? 1 volt 100 milivolts. Já fiz esse teste, funciona perfeitamente. Fiz todo esse processo que eu já mostrei para vocês, e não copiem somente isso aqui, rapaziada, que o de vocês pode precisar de muito menos ou de muito mais. Então, começa ali com 1 volt, 1.05, vai testando. As CPUs mais antigas, elas precisam de menos voltagem. Essas mais novas, às vezes, já que rodam em frequências mais altas, precisam de mais. Mas, trabalhando, né, o meu i7 370 3770K, que eu tinha antigamente, rodava com menos de 1 volt na frequência de fábrica dele, que era 3.9. Então, enfim, isso é algo que vocês têm que testar e até achar de vocês. Isso aqui quando eu fizer o vídeo do overclock, eu vou explicar para que servem essas outras voltagens aqui. Vocês vão ter isso nas placas-mãe, mas em geral, isso aqui não precisa mexer agora que vocês não estão fazendo overclock, mas é importante depois também fazer uma configuração manual dessas voltagens, porque o sistema pode jogá-las muito altas, como o System Agent, o VCC IO, e isso aqui degrada a CPU se estiver muito alto. E a placa-mãe muitas vezes joga isso aqui muito alto, então eu diminuo elas manualmente, deixo elas bem baixo, o mínimo necessário. Mas isso aí é um outro vídeo, eu não vou fazer agora. Mas só para que vocês saibam, eu jogo isso aqui tudo 1 volt. Aqui eu jogo 0,950, que nem tá aí. Aqui eu jogo 1 volt. E aqui eu descobri essa voltagem exatamente, eu não sei o que ela faz, esse VCCPLOC, não sei se só tem na minha placa. Mas eu descobri que eu consigo baixar isso aqui para 1.1 110 volts, tirar 140 milivolts, isso baixa bastante a temperatura e não tem efeito nenhum em instabilidade. Se eu baixar daí, aí sim dá instabilidade, mas aí funciona perfeitamente. Isso é algo que vocês podem ver se tem na de vocês, mexer com isso aí depois e baixando, mas normalmente nunca é melhor ir abaixo de 1.1 volt nessas voltagens aqui. Mas teste aqui, ver se tem um impacto na temperatura, sempre aqui tentando reduzir o consumo de energia e a temperatura da CPU. Eu já sei que a minha funciona assim, então eu uso aqui, se a de vocês tiver, etc. Mas eu já pesquisei essa voltagem, eu não sei exatamente o que ela faz, mas ela tem um impacto na temperatura da CPU. Você pode, se tiver igual, configura, se não, deixa em alto, não precisa mexer. Aqui, isso aqui eu fiz, só o que vocês precisam mexer aqui é nessa aqui da CPU, fazer aquele processo de teste até conseguir achar a mínima voltagem que o CPU vai ficar estável. Vocês vão ver, repetindo, que ela vai ser muito mais baixa do que aquela que a placa-mãe originalmente estava usando, na maior parte dos casos, a não ser que você tenha uma CPU muito ruim e deu azar pra caramba, na loteria do silício, né? Voltando aqui, voltagem de chipset a gente não mexe, e na voltagem do RAM, eu sei que a minha memória RAM é 1.2 volts, isso você vê na caixinha da sua memória RAM, se não tiver mais a caixinha, verifica no próprio sticker que tem no Paint ou na internet, vê a marca aqui. Como você, então aqui a gente está digitando. O primeiro passo, rapaziada, foi desabilitar tudo que a gente não usa. O segundo passo é voltar para BIOS e agora dar um fine tuning para botar tudo manualmente, as especificações do fabricante, mas só não deixar em alto, porque em alto a placa-mãe decide por ela mesma e muitas vezes ela usa voltagens muito maiores, muito mais agressivas do que o próprio fabricante recomenda, e isso só está prejudicando você desnecessariamente, isso é ruim, né? Então botou 1.2 volts e terminou. Aqui é isso. Aqui o Load Line Calibration eu não vou alterar agora, a gente vai entrar na BIOS, eu vou iniciar um teste, vocês vão ver que a gente vai ter um problema, vai dar um crash. Quando você seta essa voltagem CPU V-Core aqui, ele fica fixo, né? Só que tem o V-Droop, que é aquele negócio que eu mostrei para vocês, que quando o computador recebe uma carga muito grande, essa tensão aí cai, e isso gera instabilidade. Então aqui a gente vai salvar e vai voltar. Bem, rapaziada, estamos de volta no Windows. Vamos abrir os mesmos programas de agora. Hardware Info. Aqui vai estar um pouco mais quente as temperaturas, está um calor desgraçado aqui no quarto. Eu tive que desligar o ar-condicionado por causa do barulho que estava fazendo na gravação. Mas vocês podem ver que a nossa voltagem já está mais baixa do que a voltagem que eu setei lá. Isso já é o V-Droop entrando em ação, né? E vocês vão ver que quando eu iniciar o teste aqui no Cinebench, o computador vai dar crash ou no programa ou no PC. Então vamos observar a voltagem aqui, já está mais baixa, eu botei 1.1 volt, ela não está segurando, o V-Droop está caindo aqui, tá? Mas a gente já está com CPU pack, a gente está em 4.5.
a voltagem da memória RAM 1.2 volts. Olha aqui o VCCA, como eu falei para vocês, está jogando 1.2 volts, que é aquelas voltagens que eu falei que eu não mexi agora. Isso aqui é muito alto, totalmente desnecessário. Isso aqui dá para a gente baixar para 950 milivolts. E essa voltagem ela tem implicância na deterioração de CPU. Isso aqui é a placa-mãe fazendo merda, tá vendo? Isso aqui é bom voltar e configurar depois. Por isso que vocês têm que entender e usar esses softwares de monitoração para entender como é que está funcionando a máquina de vocês. Mas vamos lá, preste atenção na voltagem aqui. Quando eu iniciar essa voltagem vai cair bastante. Ó, e deu crash imediatamente. Caiu para 1.03 e a gente deu crash no aplicativo. Isso se chama VDRUP, rapaziada. Isso precisa ser combatido, que isso implica muito na performance da máquina e principalmente se você vai fazer overclock. Então a gente vai voltar para BIOS. Você vai procurar Load Line Calibration na sua BIOS, normalmente está na parte de Power ou de CPU, né? Aqui no meu Advanced Power Set, Load Line Calibration. Esse aqui é o Load Line, isso aqui calibra a linha de voltagem que vai para a CPU, isso aqui é da GPU interna. Como a gente já está desabilitou, não está usando, você precisa mexer. E aqui, dependendo da sua placa-mãe, você vai ter vários níveis disso aqui. No meu só tem 3, Standard, High e Turbo. Já é uma placa-mãe boa. Mas as placas-mãe high-end mesmo, top de linha, elas têm até 8 níveis. Porque vocês vão ver que às vezes, quando você tem bastante níveis para escolher, se você botar muito alto, ela vai jogar, para compensar, ela vai jogar a voltagem muito para cima. E você já vai ter uma voltagem muito mais alta que você queria originalmente. Se você botar muito pouco, não vai segurar, a voltagem vai cair, vai ter instabilidade. Então, é acertar no nível. Mas, em todas as placas-mães que eu já vi isso aqui, Gigabyte, que eu uso, isso basicamente só tem dois modos, ligado e desligado. Ou é tudo ou é nada. Eu já tentei turbo, high e standard, o único que funciona é o turbo. O resto, como eu disse, praticamente ou tá ligado ou tá desligado. E eu já ouvi que outras placas-mães são igual. Então, a gente vai botar aqui no turbo, tá? Mas isso se tiver uma com outras, com mais níveis, você pode testar e vai vendo lá se a sua voltagem está se mantendo naquela que você setou, se ela está subindo muito na hora só do load, né, rapaziada? Quando você ligar o teste de estresse e ver se ela está subindo muito na hora do load line, se você botou demais, ou se ela está caindo muito, você botou de menos. Mas normalmente como eu já falei, o máximo é sempre o que funciona melhor. Então a gente setou isso no turbo, vamos dar F10, salvar e voltar para o Windows. E agora vocês vão ver a diferença. Então voltando aqui para o Windows, vamos abrir nosso CPU-Z. Vocês já podem ver que agora a voltagem já se mantém cravada aqui no 1.1 volts, que foi o que nós setamos. Vamos abrir o Cinebench. Eu recomendo para teste de estabilidade usar o Prime 95, tá, pessoal? Pode usar a versão 266, 26.6 para não AVX e a versão 27.9 para teste de AVX, tá? Com FTT size de 1344 para fazer o teste bacana, fazer aquele teste até achar a voltagem mínima. O meu foi rápido porque eu já fiz antes, mas vocês têm que fazer, não copiem o meu, façam passo a passo, aquele passo lá de achar a voltagem da CPU, ele demora um pouco. Tem que fazer se você quiser tirar a melhor performance da sua CPU. Então fecha aqui, Cinebench, tá? E agora vamos ficar de olho na nossa voltagem aqui. Bem, começou o load, vocês podem ver que a voltagem se mantém perfeitamente estável, ou seja, o nosso Load Line Calibration entrou em ação e agora a gente resolveu o problema do VDRUP, não tivemos mais crash, o computador está estável. Olhem isso aqui, lembrem que no nosso primeiro teste, tudo default, a gente estava consumindo 75 quase watts de potência, a gente está consumindo só 68, ou seja, reduzimos 7 watts, quase 7 watts de potência, que isso é muito. Baixamos 10 graus a temperatura da CPU, que estava na casa de 60, e o quarto está bem mais quente que ainda agora, então isso aqui é mais, ok? E vocês vão ver que a performance não sofreu nenhuma alteração, vai ser a mesma performance, continuamos a 4.5, então o resultado parece mágica, mas não é, tá aqui, o mesmo score, virtualmente o mesmo score,
Essa variação aqui de 3 é normal, mas, Vitor, isso aqui foi um outro teste que eu fiz com essa configuração e deu 84 também. Então, não perdemos nenhuma performance, consumimos menos energia, reduzimos o calor da CPU e tornamos o PC mais eficiente e com uma durabilidade muito maior, uma vez que você vai estar jogando uma voltagem muito mais baixa na sua CPU do que aquela que originalmente a placa-mãe estaria jogando. Então, esse aqui, rapaziada, se você não quer fazer overclock, é só configurar a BIOS. É isso aí, esse é o melhor dos mundos. Menos consumo de energia, mais performance ou a mesma performance, menos temperatura na CPU e menos desgaste. Simplesmente tomando um pouco do seu tempo para ir na sua BIOS e configurando ela manualmente, como eu mostrei aqui.